A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. 22ª parte da história de um profeta. Pastor Flávio de Andrade com todos vocês. Igreja Assembleia de Deus dos Tempos do Fim, localizada no estado do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, bairro Gardenia Azul. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez, um professor disse para um aluno: tem coisa que é. O que ele quis dizer para o aluno? Tem coisa que não vai mudar. Tem coisa que vai ser aquilo o resto da vida. Vou dizer, um exemplo, uma árvore sempre será árvore. Um carro sempre será um carro. Uma bicicleta sempre será uma bicicleta. Uma moto sempre será uma moto. E você? Sempre será você? Aleluia! Aquele professor disse: no reino desta terra, mas no reino de Deus, as coisas mudam. Aleluia! Em Cristo você poderá ser uma nova pessoa. Aleluia! No reino de Deus você pode ser mudado. Outro pode se encontrar com você e dizer: mas você está tão diferente, o que houve com você? Diz a história de um certo cantor americano. Era um cantor do mundo, mas um dia ele teve um encontro com Jesus e chegou em casa de mais uma turnê. E a esposa dele disse: você está diferente, você chegou logo, você demora mais. Aleluia! Aquele cantor disse: não, agora eu sou uma nova pessoa, eu tive um encontro com Jesus. E ele pôde cantar: Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver, diferente hoje é meu coração, diferente hoje é meu coração. Ah, sim, Jesus mudou a vida de B.J. Thomas, pode mudar a tua também. Dando início a mais este vídeo, vamos ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Hebreus capítulo 2, versículo 4, que diz: também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Ah, eu gostei daquele dom. Eu vou buscar aquele dom. Bom, a palavra de Deus diz: buscai os excelentes dons. Buscai com zelo os dons espirituais. Sim, você pode obter aquele dom. Mas o chamado de Deus é segundo a sua vontade, a sua escolha. A uns Deus chama como profeta, a outros Deus chama como operadores de milagres, a outro Deus chama como pastor, como apóstolo, como evangelista, como mestres. Aleluia! Para administrar a obra dele, a cada um segundo a capacidade que Deus dá. Mas, se você é um pastor e você já tem um dom para pregar, para pastorear, e se você dedicar mais a sua vida, Deus pode conceder dons espirituais.
mas muitos pastores têm deixado a desejar. Aleluia! Muitos pastores têm se tornado incapazes. Vou te contar um testemunho. O menino que não entrava na igreja. Uma certa vez, começou a vir aqui uma irmã recém-saída da igreja cristã do Brasil. A CBB. Ela foi vindo. E um dia eu cheguei para ela e falei: irmã, por que a senhora não traz seu filho? E ela disse: não, pastor, meu filho não entra na igreja. Ora, por que não? Não, pastor, não entra, não adianta, não tem como fazê-lo entrar. E aí eu disse para ela: mas aqui ele vai entrar. Ah, pastor, lá na igreja onde eu estava, ele ficava no terreno da igreja, correndo de um lado para o outro, toda hora o porteiro vinha me chamar a atenção, seu filho está lá fazendo bagunça, ele não para. Mas a senhora vai trazer aqui, ele aqui, ele vai entrar. E ela trouxe aquele menino, e aquele menino entrou, pus as mãos na cabeça dele e repreendi o diabo que estava na vida daquele menino, e o diabo foi embora. A partir daquele dia o menino começou a entrar na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso autoridade para lidar com certas pessoas. Existem pessoas que são dominadas por espíritos malignos e não se manifestam. Aqui começou a vir uma senhora e ela tinha filhas gêmeas. E a filha dela começou a se manifestar o diabo na vida da filha dela. E manifestava em uma, manifestava em outra, e ela me chamou para ir na casa dela. E Deus começou a me usar, a falar com ela, e ela contou a história. Quando ela não conhecia Jesus, ela ofereceu as suas filhas Cosme e Damião. E ela disse que no carnaval as filhas mudam de repente. No carnaval as filhas mudam de repente e esquece que estão na igreja e vai para o mundo, e vai para o carnaval e se prostitui. Foi um caso sério, muito sério. Oramos por uma, ela se casou com um rapaz, obreiro da Universal. E oramos por outro e ela sossegou, mas foi muito difícil. Aleluia, que chegaria o carnaval. E naquele carnaval ela não quis mais saber de igreja. Essa irmã depois foi embora para outro bairro e não pôde ficar conosco. Eu não sei que fim deu. É preciso autoridade para lidar com problemas que acontecem na igreja. Se a igreja não estiver capacitada pelo Espírito de Deus, se o pastor não buscar os dons de Deus, ele não vai poder atender a todos. Existem igrejas tradicionais que não têm os dons de Deus, por isso não tem as operações de milagres e libertação. Mas o pastor precisa tentar para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, é muito difícil lidar com essa situação. São problemas dificílimos que só a operação dos dons do Espírito Santo poderá trazer solução àquele problema. Mas, aleluia, eu quero continuar contando mais alguma coisa para você. Uma certa vez, eu disse para um irmão: aquela igreja vai fechar. Ele tinha saído daqui da igreja, disse: eu quero crescer rápido, eu quero sair daqui desta igreja. E passou-se os dias, ele foi, e um dia ele voltou, eu falei: você já está congregando? Ah, estou congregando. E ele ficou um bom tempo naquele lugar, passou tempos e tempos, acho que mais de ano.
Isso, mais de ano. Um dia ele vindo aqui visitar, eu falei para ele, olha, o Espírito de Deus manda te dizer uma coisa, aquela igreja vai fechar. E passou os dias, a igreja fechou. E eu perguntei a ele o que aconteceu com aquela igreja. O que aconteceu? Deus disse que ela ia fechar e fechou, não foi, meu irmão? É, pastor, cumpriu o que o senhor falou. E ele disse, não, é porque o pastor não vigiou. Eu tinha uma irmã lá, indo lá na igreja, e ela ainda fumava. Ele falou contra o vício daquela irmã, que crente não pode fumar. Ora, crente não pode fumar, mas o crente pode se tornar um crente e continuar fumando, mas ele vai ser liberto. Mas ele falou na frente de todo mundo, humilhou aquela senhora. E o marido daquela senhora fazia parte de milicianos. E ordenou que aquele pastor fosse embora, senão ia matar aquele pastor. E mandou, fecha essa igreja, que aqui você não vai ficar. E ele teve que ir embora. Sumiu daqui. A igreja fechou. Existe muitos pastores empolgados, existe profetas empolgados, eles ficam na emoção e falam o que vem na boca, mas não, meu irmão, você tem que tomar cuidado. Uma certa vez eu ouvi dizer de um irmão que falou, olha, apontou o dedo para a irmã, o Espírito de Deus está me revelando que o teu marido está te traindo. Sabe o que aconteceu? No outro dia o marido estava na porta da igreja para bater no irmão. Está vendo? Você tem que vigiar. É necessário buscar os dons de Deus. Sim, é necessário. Mas é mais do que necessário buscar sabedoria para que o dom seja usado com sabedoria. Ora, aleluia, não quer dizer que você seja um ignorante e você deva continuar ignorante. No mundo você pode continuar ignorante. Aleluia. Mas chegando na igreja, quando você entrega a tua vida a Jesus, você fala, Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa ignorante, mal educada. E Deus transforma a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez, eu falei para um irmão, a tua mulher não te amará mais. Deus tinha me mostrado que aquela mulher não ia mais amar aquele marido. Passou-se os dias, ele disse, já está tudo bem. Hoje eles já estão separados há muitos anos. Estão separados há muitos anos, mais ou menos quase 20 anos ou mais de 20. Eles se separaram. Se ele tivesse ouvido a minha palavra e pedido que eu orasse por eles, talvez eles não tinham se separado. Talvez Deus tinha abençoado a vida deles. Não somente o pastor tem que ter sabedoria, mas cada membro tem que buscar a sabedoria de Deus. Se você está fraco, pede oração na igreja. Se você cometeu um delito, se arrependa, vá lá e fale com o pastor. Peça a oração na igreja. O crente tem que ser humilde. Quantos poderiam evitar problemas neste mundo, mas porque não foram humildes, não se humilharam, não passaram pelo problema, não venceram os seus problemas. É assim mesmo que acontece na vida de muitos crentes, que não sabem ser humilde, que não sabem reconhecer os seus erros, os seus problemas. Aleluia! Vai mais a sala pastoral pedir conselho, mulher do que homem. Homem não é de buscar aconselhamento pastoral. Homem para perguntar, se humilhar e pedir conselho ao pastor é muito difícil. É muito raro. Tem sim, mas é muito raro. Mais são as mulheres, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A verdade é que o pastor, ele tem que falar pouco. Ele não pode ser fofoqueiro. Ele não pode passar o seu problema para ninguém. O dom da revelação
é muito importante na igreja. Mas Deus não pode dar o dom da revelação para quem é fofoqueiro, para quem tem a língua grande. É preciso Deus tratar com aquele irmão para que ele possa receber o dom da revelação, porque Deus revela muita coisa. Então Deus vai tratar com o vaso, antes de conceder um dom. Deus vai tratar com ele. Aleluia! Se ele tem um chamado para ser mestre, Deus vai mandar ele cursar um seminário. Um chamado para ser pastor, para orientar as ovelhas, tem que ter um seminário, sim, eu concordo. Existem aqueles que já têm a sabedoria dada por Deus, eu também concordo com pastores leigos que Deus levanta sem precisar ter o seminário. Eu concordo também, aleluia. Na Bíblia nós vemos muitos que não cursaram nenhuma grande escola. Paulo cursou, mas e Pedro e os demais não cursaram? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus de maravilha, opera sinais e maravilha. As coisas de Deus são coisas poderosíssimas. Vou te contar um testemunho que Deus fez na minha vida. Aleluia! Você se acha fraco? Preste atenção. Uma certa vez, eu precisei fazer um escoramento nas minhas paredes com concreto. E como se fosse umas camadas de concreto na parede cheia, numa faixa de 5 centímetros de concreto, para proteger a parede das enchentes. Aqui enchia muito, enche até hoje. Mas hoje a minha casa não enche mais porque eu subi ela 1,30 m mais ou menos, da altura da rua, para que não entrasse mais enchente na minha casa. E não estava chovendo, e um irmão me ajudou a fazer a lateral da parede, que eu ia encher de concreto com madeira, tipo um tapume, né? E nós fizemos, escoramos. E eu consegui, através de um irmão, muito concreto, de uma sobra de construção. Ele disse, vai sobrar, eu vou te trazer. Ele trouxe concreto além do que eu precisava. E ele chegou e eu comecei a encher aquelas caixas, né, na largura de 5 centímetros por mais ou menos 1,5 m de altura. 1,20 m, 1,30 m, por aí. E nós começamos a encher, e fomos enchendo, Eu comecei a encher as caixas, e já ia dar 1h da tarde. E já tinha chegado às 3h e o concreto ainda estava lá fora. O concreto começou a endurecer, porque estava com química para endurecer rápido, e eu tinha que cavar o concreto e amaciar o concreto, e o concreto já estava secando da minha calçada, e a hora estava passando, e de repente Deus enviou o rapaz começou a me usar. Ele falou assim, olha, eu não vou te ajudar muito tempo, e eu vou te ajudar uma meia hora. E ele me ajudou uma meia hora, e ele foi embora, e ainda tinha muito concreto. Eu me assentei e falei com Deus, Senhor, dá-me a força de Sansão, para que eu possa terminar o meu serviço. E de repente veio sobre mim aquela força, aquele poder, aquele ânimo, e eu fui lá e peguei aquele concreto todo e fiz o serviço, e acabei o serviço. E de repente aquela força me deixou e eu pude ficar mais relaxado. O poder de Deus vem sobre mim com a força de Sansão. Aleluia! A força que veio sobre mim foi para fazer aquele serviço. Aleluia! Eu não tinha mais força, eu não tinha mais ânimo. Minha coluna não estava mais aguentando, meus braços, minhas pernas não estavam aguentando, não estava suportando mais, ninguém para me ajudar. Mas Deus entrou com providência. Deus opera milagres. É só você crer, porque se Deus não mudou,
Eu tenho muita história para te contar com esse Deus maravilhoso. E conforme Deus vai me fazendo lembrar, nesse mais de 30 anos, já vai para 40 anos que eu sirvo esse Deus. Aleluia. Desde quando eu voltei para Cristo. Aleluia. Aí que eu comecei a servir a Jesus de verdade. Aleluia. Eu quero te dizer que eu fui de uma igreja tradicional, mas Deus me tirou de lá e me levou para uma igreja pentecostal, para a Assembleia de Deus, e ali eu pude crescer espiritualmente, ali eu pude crescer e ver novidade de Deus para a minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que acha que não precisa de trocar de igreja, não precisa, se Deus estiver mandando, você tem que sair. Aleluia, não tem esse negócio, eu nasci na Assembleia de Deus, vou ficar na Assembleia de Deus. Existe muito crente que não tem desenvolvimento espiritual porque está numa Assembleia morta. Existem muitas igrejas que começaram no Pentecoste, no avivamento, e hoje estão mortas porque os seus pastores estão mortos. Ouça o que eu tenho mais a te dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluia. Que Deus possa te abençoar mais uma vez. E eu quero te convidar para ver o próximo vídeo que eu vou postar. Aleluia. Esses vídeos da história de um profeta, com esse já fazem 22 partes. E tem ainda muita coisa para falar. Aleluia. Se inscreva no meu canal e passe para outros ouvirem dos meus testemunhos, que vai edificar a sua vida. Se tem edificado a sua vida, conte para um, conte para outro, conte para os irmãos da tua igreja. Aleluia. Eles serão abençoados e edificados. Que Deus te abençoe.